Bom dia a todos. Agradeço o honroso convite, caro Sérgio, a você e à Fundação Fernando Henrique Cardoso, que muito me honram. Primeiro, dizer que é um desafio tremendo suceder o professor Celso Laffer e o professor Félix Penha. Certamente eles fizeram da intervenção deles uma revisão histórica importante para as relações bilaterais dos dois países e também, por que não dizer, da construção da ordem internacional. Não tenho ambição não tenho ambição de traçar o mesmo cenário da forma brilhante como o fizeram, mas falar um pouco do momento atual que vivem os dois países e quais são efetivamente os nossos desafios no contexto regional e no contexto global. Primeiro, eu parto com uma certa desvantagem, enorme desvantagem em relação aos dois antecessores do primeiro painel, porque como livres pensadores puderam se expandir e falar de uma forma desprendida do que nós, agentes políticos ou burocratas, que aqui estamos. Eu, de certa forma, prefiro falar como acadêmico, porque me sinto mais à vontade e mais livre para dizer o que eu penso sobre qualquer problema. É claro que a posição atual do governo me impõe certas restrições, de modo que eu terei que ser, talvez, mais conciso, e mesmo se provocado, serei mais conciso ainda. A última coisa que nós queremos é que você saia daqui demitido. Pois é. Esse é o grande risco, esse é o grande risco. Então, mas eu acho que eu gosto de correr risco, sabe? Eu acho que sem risco você não consegue dar um certo tempero à fala, então eu vou arriscar um pouco. Bom, eu acho que as relações bilaterais Brasil-Argentina vivem, na minha percepção, um momento muito auspicioso, talvez mais integrados e mais convergentes do que qualquer outra época, especialmente cientes de sua responsabilidade regional e de sua responsabilidade, digamos, global, face ao que acontece, não só na região, mas também ao mundo. E já que estamos discutindo uma ordem internacional em fragmentação, nós temos duas ordens em fragmentação. Na verdade, a internacional por algum sentido e a regional face às instabilidades que nós presenciamos no arco norte da América do Sul, mais precisamente em Venezuela, que logo mais à frente voltarei a isso. Mas a essência de toda a relação e a boa sintonia de toda a relação estratégica, ela depende principalmente de uma boa sintonia política. Uma boa sintonia política ela é fundamental para você tracionar essa relação no âmbito regional e no âmbito global. É uma condição, diria que, fundamental. E creio que Brasil e Argentina hoje têm essa percepção equalizada a respeito de suas responsabilidades. O professor Félix Penha realçava as assimetrias existentes entre os dois países, e eu digo que uma parte desse progresso nessa relação bilateral Brasil-Argentina é que ambos souberam lidar e amadureceram para lidar com as assimetrias dos seus pesos e os seus objetivos políticos de longo prazo. E, sobretudo, a administrar as suas divergências de forma madura, de uma forma consequente e de uma forma serena. E isso é fundamental à medida em que nós olhamos para a Argentina como, de fato, um parceiro estratégico, um país irmão. E creio que a recíproca sem dúvida nenhuma, é verdadeira. Durante a sua visita ao Brasil, o presidente Maurício Macri, no início do mês de fevereiro, ele disse uma coisa importante no âmbito da reunião, que eu não vou entrar no detalhe, mas só dar um gostinho, e disse de uma forma muito contundente ao presidente Temer que nos interessa muito a recuperação econômica e o progresso e o desenvolvimento do Brasil. O desenvolvimento do Brasil é
em algum sentido, também o desenvolvimento da Argentina. Essa maturidade, ela é fundamental à medida que nós tratamos de dois países fundamentais no contexto hemisférico. Dois países representativos economicamente, culturalmente e politicamente. Em algum sentido, creio que o cenário econômico de um país ou de outro se assemelham. Ambos têm o desafio de reorganizar o Estado, de reorganizar a economia, de distensionar a atmosfera social que tomou conta dos dois países. Então, de alguma forma, ambos estão encarando os mesmos desafios. No que se refere especificamente à integração econômica, e aí começo pelo Mercosul, eu acho que o Mercosul é uma matéria de segurança nacional estratégica dos dois países. Apesar de qualquer ponto eventual de inflexão, ele é um projeto muito maior do que apenas uma integração econômica. E assim ele é percebido pelos dois maiores países do bloco, mas também, creio que, pelos outros. Quais são, talvez, os desafios que eu vejo no âmbito bilateral que nós devemos encarar a partir de uma perspectiva, a partir de um prisma mais determinado e mais estratégico? Como qualificar o nosso desenvolvimento e como integrar as nossas cadeias produtivas? Eu acho que está aí um grande ponto de inflexão. A Argentina, recentemente, fez uma proposta ao Brasil, que eu acho uma proposta importante, fundamental, de criar alguma forma de regulação conjunta fitossanitária. E que o Brasil está estudando a matéria, mas eu acho que é um tema fundamental para qualificar esse desenvolvimento. E que certamente, creio, que há boas intenções, embaixador, dos dois lados, de se avançar concretamente nesse sentido. Mas, ao dizer que nós devemos qualificar o nosso desenvolvimento, nós precisamos pensar em como também qualificar as nossas competitividades. O Brasil e a Argentina, ao longo dos últimos, pelo menos uma década ou duas, no contexto internacional, perderam o poder de competitividade. Eu não sei quanto a Argentina, mas o Brasil está classificado no número 142, se não me engano. Então, como sair e como se tornar mais competitivo em um mundo em que exige que o Brasil seja mais competitivo? E isso também vale para a Argentina. E como juntos podemos qualificar o nosso desenvolvimento para juntos nos tornarmos competitivos no sistema internacional. À margem desse ponto que eu menciono, a qualificação do desenvolvimento, eu acho que nós temos um grande gap que nós precisamos saber lidar. A integração das plataformas científico-tecnológicas entre Brasil e Argentina. Eu acho que os dois países somos geradores de ciência nata. Mas essas plataformas não estão bem integradas. E talvez um dos desafios estratégicos que eu penso no médio prazo é como estimular essa cooperação neste campo, porque isso sim é um elemento condicionante e parte do processo de se qualificar o desenvolvimento conjunto dos dois países. E uma forma de proteção dos interesses regionais da América do Sul e especialmente do Mercosul. Então eu vejo que ainda estamos muito presos a ditames muito mais de natureza macroeconômica ou muito mais focados no comércio, mas talvez um pouco distantes de uma coisa que no futuro deveria ser no futuro a matriz lógica dessa relação, que é essa integração, uma aproximação, uma plataforma interconectada no campo científico e tecnológico. Além disso, tudo e qualquer desafio num processo de integração contínua, porque o processo de integração Brasil-Argentina é um processo contínuo, ele
ele não, na verdade, não tem fim, não tem uma plataforma, uma linha final em que se chega e está tudo estável, porque são sociedades dinâmicas, são países dinâmicos, são países com uma pluralidade, uma diversa polaridade política. Então, não tem uma linha de chegada. É um processo constante de aprimoramento desse processo. Isso nos impõe uma maior, digamos, um desafio, que é a integração da nossa cooperação jurídica internacional. À medida que nossas fronteiras se tornam mais fluídas. E é um tema que muitas vezes não se tem muita atenção para essa matéria, a matéria da cooperação jurídica internacional. Então, eu creio que eu tentei pensar à margem do que já foi dito e à margem do que é costumeiro abordar nessa relação, nessa simbiose Brasil-Argentina. Então, sempre a gente pega pelos mesmos caminhos. Eu, na verdade, quis arriscar um pouco, pegar por caminhos diferentes, que é a plataforma científico-tecnológica, a plataforma da cooperação jurídica internacional, que é a plataforma da integração efetiva das cadeias de produção argentino-brasileiras. Então, creio que esses elementos deveriam nortear, pelo menos no médio prazo, os nossos mútuos desejos de uma parceria frutífera. No que tange aos desafios globais, eu começaria, talvez, abordando um fator que a mim cada vez mais me chama a atenção. E cada vez acho mais que nós, brasileiros, precisamos nos conscientizar disso. Que alternativa de desenvolvimento o Brasil quer oferecer para a América do Sul? Porque se o Brasil não conseguir ser visto e ser, de fato, como alternativa de desenvolvimento para a América do Sul, especialmente para os seus vizinhos, vai haver um vácuo de poder. E a tendência é que esse vácuo seja ocupado por forças extra-regionais. Em algum sentido, isso acontece. Já. Então, talvez esse é um desafio conjunto Brasil-Argentina, na condição de dois maiores países do hemisfério, de trabalharem de forma atenta, construtiva e focada nesse sentido. Quando eu falo de desafios globais, eu começaria pelo desafio hemisférico mais importante, e aqui eu tenho que usar talvez toda a diplomacia de um acadêmico, que na verdade não é uma diplomacia, mas, enfim, a situação que se impõe no contexto da América do Norte e os impactos de determinadas políticas no que elas podem representar um país importante, que é o México. E como fazer com que o México olhe mais para o sul do hemisfério e se integre mais dentro da cadeia latino-americana econômico-política. E sem Brasil e Argentina trabalharem de forma sinérgica nesse sentido, a tendência é que o México, de alguma forma, fique, digamos, relativamente abandonado. E é fundamental que entendamos a preciosidade que seria ter um México mais integrado ao hemisfério sul do continente. Segundo ponto que eu realçaria no marco dos desafios globais é próprio título, parte do título do evento, fragmentação. Eu não sei se estamos vendo na Europa, é um processo de fragmentação ou não é, talvez não sei precisar se é ou não é, mas o que é possível dizer é que há movimentos ultranacionalistas ou movimentos, de certa forma, populistas, que representam, quer queiramos ou não, um risco à ordem internacional pela qual aprendemos a lidar e sobre a qual
construímos a nossa plataforma de integração. E de que forma, juntos, Brasil e Argentina, vamos encarar esse processo? Nós temos um projeto em comum com a União Europeia, que é o acordo Mercosul-União Europeia, mas a depender dos resultados das eleições francesas, nós não sabemos para onde a França caminharia depois. E sob que medida esse processo seguirá sendo viável. E que alternativas, então, em conjunto devemos construir. Terceiro desafio que eu abordaria é a questão de segurança e paz internacionais. O Brasil e a Argentina sempre trabalharam de forma muito sinérgica em suas decisões inerentes ao processo de paz e segurança internacionais nos diversos fóruns multilaterais. Não só uma relação histórica, mas creio que depois da Guerra das Malvinas, as Malvinas são argentinas e são sul-americanas, depois desse processo, eu creio que toda e qualquer dúvida sobre os interesses estratégicos da perspectiva de paz e guerra se dissiparam, as desconfianças. E desde então, Brasil e Argentina, em praticamente todos os processos, trabalham de forma sinérgica, de uma forma harmoniosa, como reza a Carta do Mercosul, a parte harmoniosa. E no Oriente Médio cada vez mais instável, na Ásia um processo acelerado de deterioração da arquitetura de segurança. Isso impõe desafios ao Brasil e à Argentina conjuntamente. Impõe porque creio que os dois países são países que zelam pela disciplina no respeito às normas do direito internacional, rezam pela disciplina ao princípio da não intervenção, rezam pela disciplina a negociações focadas em resultados efetivos e que tragam paz em diversos contenciosos. Então, esse último ponto talvez seja o ponto que a mim me chama a atenção. Me chama a atenção porque eu não sei para onde o Oriente Médio caminha, eu não sei para onde as tensões no leste asiático caminham e como devemos encarar essa realidade. Até porque, quer queiramos, quer não, estamos cada vez mais focados na expansão do nosso comércio para a Ásia e cada vez focados na atração de investimentos asiáticos para a América Latina. E em que medida isso nos afeta de forma conjunta? Por fim, eu penso que um fundamental desafio que se impõe a Brasil e Argentina é a questão venezuelana. Um desafio que creio que ambos os países terão de trabalhar de uma forma magistral, focados no povo venezuelano e nas consequências que podem surgir de eventual deterioração ainda da situação interna do país. Talvez nas últimas 2 décadas, a Venezuela nunca havia experimentado um nível de tensão tão elevado. Um embate social tão acirrado. E creio que a responsabilidade dos dois países trabalharem de forma sinérgica, focados nos desdobramentos disso e qual é o impacto, sobretudo, sobre a população da Venezuela que sofre com essa situação, com essa conjuntura política. Se no passado o Brasil e a Argentina, com todo respeito, foram permissivos
para que não seja observada estritamente a ordem democrática na América do Sul, creio que isso está em processo de reversão. E é fundamental que se observe no nosso subcontinente a importância de se observar as normas democráticas e se observe o Estado de Direito. E no contexto regional, creio que o cenário que se desenha na fronteira norte brasileira, na Venezuela, talvez seja um dos principais desafios que os dois países, no âmbito da geopolítica regional, terão de enfrentar. Deixo os senhores com esse alerta, devolvo os 5 minutos ao moderador. Eu disse a ele desde Brasília que não falaria mais que 20, até porque mais que 20 eu não tenho capacidade intelectual, ou já diria algo que eu não deveria dizer, né? A minha sinceridade acadêmica acaba saltando a minha disciplina burocrática. Então, eu agradeço a paciência de vocês, chamo a atenção para esses temas e creio que Brasil e Argentina, repito, nunca estiveram como hoje, em perfeita sintonia, nos diversos tabuleiros econômicos, políticos, social, etc., não só no contexto regional, mas, sobretudo, no contexto internacional. Obrigado.